Olá! Seja bem-vindo ao Processo Cast, o podcast sobre o direito processual apresentado por Guilherme Kristen Mello. Olá! Seja bem-vindo ao Processo Cast. O episódio dessa semana inicia com a clássica frase do sofista Protágoras: para quem seria o homem? Ou melhor, e reformulando esse termo para ceifar esse jargão machista, seria o ser humano, a medida de todas as coisas. Particularmente, a frase muito me agrada, afinal, igualmente ao meu caro orientador, professor Darcy Guimarães Ribeiro, e também os demais membros da Escola de Processo da Unicinos, a minha percepção acerca do direito parte necessariamente do ser humano. Claro, a questão é um pouco óbvia. Nessa frase de Protágoras, podemos observar a necessidade que se tem de compreender proposições e reformulações do direito a partir, senão, do próprio ser humano. Já comentei acerca dessa corrente teórica da ciência jurídica, já consolidada anteriormente. No entanto, invoco-a para o tema de hoje, os tempos líquidos da humanidade e o direito processual. Para que vocês compreendam a minha proposta, peço que acompanhem o meu raciocínio. Vamos começar pelo Bauman. Zygmunt Bauman é um sociólogo polonês, infelizmente já falecido, que desenvolveu a amplamente difundida tese da modernidade líquida. Em síntese, o pilar dessa tese está na constatação de que hoje, diferentemente do passado, e logo adentraremos nesse ponto, não é mais possível contar com previsibilidade, estabilidade, rigidez ou solidez nas estruturas da sociedade ou ainda nos conceitos e nas ideias. Para que seja possível uma compreensão dessa teoria de Bauman, é primordial que se associem o hoje, pragmaticamente falando, observando de forma ampla as dimensões da sociedade e do próprio indivíduo, com o passado, metodologicamente situado naquilo que Bauman denomina, logo no prólogo de sua Magnum Opus, por modernidade sólida, ou seja, a modernidade cartesiana, a modernidade caracterizada pelo sujeito racional. Não que deixamos de ser racionais em uma perspectiva odierna, no entanto, o contraponto apresentado pela tese da modernidade líquida está assentado na percepção de que aquela sociedade hegemonicamente composta por indivíduos que interpretavam as coisas de maneira binária, ou seja, daquela sociedade cartesiana em que as ideias, os conceitos e as ações humanas eram previsíveis e estáveis a partir de uma simples proposição de as coisas serem ou não, e se são é porque existe um método racionalmente compreensível que permite esse resultado, e aqui chamo a atenção para a tese de René Descartes, é muito distante dessa manifestação social que temos na atualidade. A modernidade líquida, ou os tempos líquidos, está presente em inúmeros exemplos do cotidiano. Iniciamos com as famílias. Odiernamente, posso falar que a dimensão do conceito de família foi ampliada, afinal não posso, ou melhor, não mais, situar a ideia de família como aquela composta por exclusivamente um homem e uma mulher. Isso é algo ultrapassado, afinal, se hoje eu falo sobre uma família, posso pensá-la em diferentes composições, heterossexual, homossexual e assim sucessivamente. Identidade de gênero é um outro exemplo, afinal, em uma perspectiva cartesiana, como poderia pensar em um outro gênero que não fosse tão somente o masculino ou tão somente o feminino? Outro exemplo são as relações humanas, as quais são até difíceis de roteirizar. Afinal, é rotineiro observar que os animais domésticos se tornaram parte da família. E aqui, fazendo um parêntese, vejam o caso da cadela Kimi, em que o Superior Tribunal de Justiça julgou um recurso em um processo de regulamentação de visitas de uma cadela Yorkshire. Sim, estou falando de animais domésticos em disputa de guarda e regulamentação de visitas. Ainda sobre as relações humanas, vejam a fragilidade dos relacionamentos na atualidade, isso se compararmos com padrões relativamente altos como aquele do clássico Romeu e Julieta, de Shakespeare, ou dos sofrimentos do jovem Werther, de Johann Wolfgang von Goethe. O Tinder, o Happn ou até mesmo o chat do UOL estão aí para comprovar isso.
Os nossos medos, a forma apressada da nossa vida, questões políticas, enfim, eu poderia ficar muitas horas aqui nesse episódio apenas apresentando outros exemplos que retratam isso que Bauman denomina por modernidade líquida. Claro, você que ouviu esses exemplos pode estar associando essa transformação social a partir de outras teorias escritas por outros filósofos ou especialmente sociólogos. Nicholas Luhmann, Edgar Morin, dentre tantos outros, para mim, por uma questão de preferência, visto a magnitude do estudo do Bauman e coerência metodológica com as minhas pesquisas, eu gosto de trabalhar com a tese do Bauman, mesmo que eu não concorde que isso que ele chama por modernidade líquida seria a pós-modernidade. Crente de que construímos um terreno estável da teoria, podemos dirigir esse episódio para o seu ponto ao cantil. Sem nos apegarmos à compreensão de cada uma das situações a partir de questões fenomenológicas que nos remeteriam ao conturbado século XX, a magia que cá visualizo é que esse cenário social retratado pela tese da modernidade líquida é tentador quando nos propomos a analisar o direito e especialmente o processo na atualidade. Como eu poderia descartar que todas essas transformações operadas na sociedade e no próprio indivíduo não implicariam diretamente na formulação, reformulação e até mesmo na extinção de determinadas instituições jurídicas e instituições processuais? Epistemologicamente, o que eu busco destacar aqui é que, em detrimento ao reducionismo da modernidade cartesiana, essa tese da modernidade líquida carrega a retomada da complexidade para o sujeito. Falar em processo em tempos líquidos não é afirmar que estamos diante de uma significação instável, limitada ou até mesmo imprevisível, quando, na verdade, de um direito processual condizente com os anseios e desejos desse cenário social. Vejamos as modificações legislativas operadas no direito processual brasileiro nas últimas décadas, as quais evidenciam que se tem buscado e cada vez mais a proporcionar uma equalização do direito e do processo à sociedade, e nesse ponto, em muitos cursos de direito processual civil, é possível ver autores trabalhando com a ideia da efetividade do direito processual. Se pararmos para pensar e refletir sobre o Código de Processo Civil de 1973, o paradigma ordinário é onipresente. Não estou criticando os adeptos da ordinarização do processo, mas chama atenção para os problemas dessa tentativa de buscar trazer tudo para um plano comum, ou seja, genérico, como se fosse possível uma panaceia procedimental. Ora, o que é comum em termos processuais? Como posso pensar em trazer para o mesmo plano processual situações diversas? Na verdade, o Código de 73 não foi elaborado a partir desses anseios. Se tinha um código processual pensado para situações relativamente simples, situações que não fugiam de questões como o Joãozinho, a juíza em face de Mariazinha por conta de uma discussão contratual. Esse reducionismo proveniente dessa busca frenética pela ordinarização de tudo lapidou as instituições do processo e as próprias teorias do processo. O que não era relativamente simples, ou seja, comum, era trabalhado a partir de procedimentos especiais com a crença de que eles seriam suficientes para todas as situações levadas ao conhecimento do Poder Judiciário. Não estou aqui para fuzilar o Código de Processo Civil de 1973, tampouco promover uma hecatombe aos processualistas daquela época, até porque, em termos de ciência processual brasileira, eu considero esse período como a Belle Époque do processo, com inúmeros processualistas que nos serão referências para sempre. O processo está em um infinito movimento de ressignificação para atender os fins que dele se espera. Nisso, se tem um novo código, é porque o antigo não mais comportava consolidações legislativas diante de uma ruptura completa de sua genealogia, um antagonismo em relação às manifestações dos institutos da sociedade. Eis o ponto da minha fala. Vejamos, por exemplo, a jurisdição. Essa noção de jurisdição que temos como uma ideia de ordem e organização de um sistema representado por uma coletividade delimitada por um território por meio da aplicação do texto da lei, como é a proposta de Chiovenda,
é algo que hoje é particularmente frágil. Como podemos ver, a ampliação da ideia da jurisdição para situações que até então nada relacionavam-se com ela. Novos contornos da ideia da jurisdição, assim podemos dizer. Outro exemplo, a tutela provisória, um tema que para mim é muito caro. Essa transformação social retrata-se não a sua genealogia. Odiernamente, levando em conta a obra A Brevidade da Vida, de Sêneca, a nossa percepção sobre o tempo é completamente distinta. Isso falando em sentido que desde meados do século passado houve uma espécie de aceleração na forma de como levamos a nossa vida. A ideia da cultura do imediatismo, termo paradoxal, é preponderante hoje. Isso, portanto, faz surgir uma necessidade de um desenvolvimento de um instituto processual que seja apto a combater essa pressa pela obtenção do resultado. Aqui está a tutela provisória. Isso, claro, de maneira geral, não se pode esquecer que existem situações que necessitam de uma urgência pela sua natureza. Outro exemplo, e por fim, os negócios jurídicos processuais, os quais retratam que a tese de Ovídio Araújo Batista da Silva estava correta. Dogmaticamente, como eu destaquei anteriormente, tinha-se a crença de que o procedimento comum, no caso ordinário, seria capaz de suportar toda a carga de peculiaridades que as relações jurídicas apresentavam. Claro, os negócios jurídicos processuais vão muito além disso. Todavia, não posso ignorar o pensamento de que o desenvolvimento desse instituto processual em nada teria com o aumento de possibilidades de situações e de contextos que temos nesse mundo líquido. Esses, dentre outros exemplos, mostram o quanto esses tempos líquidos implicam no nosso direito processual. É para que reflitam. Este é o Processo Cast. Para esta semana, selecionei a obra de arte A Persistência da Memória, do surrealista Salvador Dalí, obra datada do ano de 1931, elaborada em menos de 5 horas e que nos proporciona inquietações intermináveis. Por questões pessoais, a partir deste episódio, este projeto existirá tão somente em áudio e estará disponível no Spotify, no Google Podcasts e no Apple Podcasts. Agradeço a atenção de vocês. Até a próxima. Tchau.